Vamos nos preparar aqui. Bom, mudanças na estratégia. Quem viu o meu cartazinho hoje? Nunca se prostre. Vocês sabem o que é se prostrar? É você se curvar, se dobrar, se jogar ao solo. E por que eu usei isso? Se nós cantamos o tempo todo, né? Aclame ao Senhor, se prostre diante dele, se dobre na presença desse Deus maravilhoso. Essa historinha que eu vou contar para vocês aconteceu há um tempinho atrás, mais provavelmente assim lá por volta de 474 a.C. Amém? É uma coisa nova, né? Uma coisa bem novinha, 474 anos antes de Cristo, então faz pouco tempo, é ali recente. E aconteceu o seguinte: Israel, para variar, estava dominada por um povo. Tinha um rei dominando sobre Israel. O nome desse rei era Assuero. Amém? Repete comigo: Assuero. Ele era o rei que estava dominando toda aquela região. O rei Assuero tinha, nesse período, ele governou de 486 a 465 a.C. O trecho da história que eu vou falar aconteceu em 474. Isso foi mais ou menos, segundo os historiadores, principalmente Flávio Josefo, que é um grande historiador, 4 anos depois que Ester se tornou rainha. Amém até aqui? Todo mundo conhece a história da rainha Ester? Que ela se casou com o rei Assuero. Muito bem. Assuero é o nome dele em hebraico. O nome dele em grego, ou o nome grego que ele tinha, é bonitinho, quer ver? Aquemênidas Xerxes I. Já lembraram algum nome parecido com isso? Ele ficou conhecido, no livro de Ester, que foi escrito em grego, ele era conhecido como Artaxerxes. Lembraram agora? Amém? Quem estudou um pouco de história vai lembrar. Quem já assistiu o filme 300? Só 30 assistiu 300. 10%. Amém? O filme 300 vai contar a história de um povo grego que lutou contra o reinado de Artaxerxes, ou Artaxerxes queria ir dominando todas as partes da Grécia, e esse povo lutou contra. Esse povo era o povo da onde? Era o povo que era... Oi? Esparta, muito bem. Era o povo de Esparta que era chefiado pelo rei Leônidas. Amém até aqui? Então, isso existiu. Tanto que na Bíblia diz assim, olha, Assuero era filho de Dario I. Se você quiser verificar, está em Ester 7:1, Ester 2:1, você vai ver essa história que eu estou te contando. E, perdão, Esdras 7:1 e Neemias 2:1. Quem gosta de anotar, né? Você vai ver que Assuero era filho de Dario I, e ele foi o pai de Artaxerxes I, e ele fez várias campanhas militares naquela região em que ele estava. Ele dominava 127 províncias, era o reinado dele, do rei Assuero, desse rei Artaxerxes. Ou seja, ia da Índia até a Etiópia. 127 províncias eram dominadas, era o domínio desse rei. Ele era poderosíssimo. E a batalha mais conhecida dele, que todo mundo sabe, é a batalha contra Leônidas, que era o rei de Esparta. Tem até o filme contando essa história. Então, isso parece que verdadeiramente existe, que se tem filme contando, se tem a história contando, se tem na Bíblia contando, a gente tem que acreditar que a Bíblia é verdadeira, amém? Então, nós sabemos dessa história, nós sabemos desse rei, sabemos desse reinado e do seu poder. Perdão. Então, nós vamos ver o quê? Que o rei Assuero, ele era um rei poderoso, e não se podia chegar
a ter contato com ele, a não ser que ele esticasse o seu cetro de ouro para que a pessoa pudesse falar. A pessoa aguardava nos jardins do palácio para poder ter essa audiência com ele. Onde eu quero chegar? Na história. Quando a rainha Esther se torna rainha? Quem lembra? Como aconteceu? Como foi essa história? O rei Assuero era casado com uma mulher lindíssima. Amém? Todo mundo sabe dessa história? Uma mulher muito linda. Qual era o nome dela? Vasti, sei lá, não tem acento Vasti, né? E o rei gostava de fazer festas. E ele fez uma festa para 10.000 convidados, pequenininha, coisa assim pequena. Uma festinha de fim de semana, coisa rápida, 10.000 pessoas. E como troféu, ele queria apresentar a sua esposa para todos vê-la, porque ela era lindíssima, diz a história. Porém, ela se recusou a ir, a ser assim um mero objeto de posse do rei. Como isso aconteceu? Ele deserdou, ele separou dela, ele expulsou do palácio, ela foi embora, perdeu direito a tudo, e começa então a história da nossa Esther. A Esther, ela foi criada pelo seu tio. Em algumas palavras, em algumas Bíblias está escrito Mardoqueu, em algumas Bíblias tem escrito Mordecai. É o tio de Esther. Ele a criou desde pequeno. E também diz que ela era muito bonita, e ela acaba sendo, o rei acaba se agraciando por ela e casa com ela. Amém até aqui? Essa história da Esther, você vai ler no livro de Esther. São 7 capítulos, 8 capítulos. É um livro pequeno, dá para você ler e entender a história todinha. E ela casa com esse rei, porque ela ficou então sendo a rainha. Mas aquela história, tem que ter respeito porque o rei era muito poderoso. E não se podia ter com ele. E esse tio dela, Mardoqueu ou Mordecai, que a criou, trabalhava ali também. Porém, vou entrar na nossa história. Porém, Esther 3, de 1 a 6. O livro de Esther 3, de 1 a 6. Se quiser colocar todos de uma vez, não tem problema. A palavra do Senhor traz assim: depois destas coisas, o rei Assuero, lembra? Quem era o rei Assuero? O rei que comandava toda a região naquela época. Engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, o Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se prostravam, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenara o rei a seu respeito. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Amém até aqui? Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrides a ordem do rei? E sucedeu que, dizendo-lhes eles isso dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram a saber a Amã. Amã, aquele cara lá, ele não está obedecendo o que você fez. Ó, meu, o cara é treta, o cara é do mal. Sabe aquela vozinha que... Estão acompanhando? Pô, Amã, o cara não se dobra, meu. Você faz um trem aí, uma lei aí, o cara não se prostra para você. O que está acontecendo? Vocês vão deixar? Vou contar, a língua não tem osso, não é verdade? Não lhes dava a eles ouvido, ou fizeram a saber a Amã, para verem se o procedimento de Mardoqueu seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Amém?
Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Mas achou pouco tirar a vida somente a Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Por esse motivo, Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o território de Assuero. Amém? Assim está escrito na palavra. Amã foi colocado como, eu tenho a posição que ele era aqui, peraí. Ele era ministro desse rei da Pérsia, desse rei persa, Artaxerxes, ou Assuero. Era um alto cargo no reino. Amém? É como os nossos ministros hoje aí, o posicionamento de ministro, de governadores, de presidente, é um cargo altíssimo. E ele ficou furioso, lá no Ester 3:5, quando não viu que Mordecai, ou Mardoqueu, se ajoelhava, se prostrava perante ele. O que nós podemos entender disso? Que a ira subiu a cabeça, e ele queria destruir Mardoqueu, e o que mais? Ele queria destruir o povo judeu. Quantas vezes nós vemos nas nossas vidas, nossos planos às vezes serem frustrados porque outra pessoa teve inveja, porque outra pessoa quis sobrepujar sobre você. Quantas vezes nós vemos coisas acontecerem, é que a gente chama assim de inveja, olho gordo, né? Olhos altivos é mais bonitinho, olho gordo tem adoçante, nem te dá um jeito nele, é um adoçante gospel, eu tiro esse olho gordo rapidinho. Mas existem pessoas que querem ver você mal, existem pessoas que querem destruir o seu crescimento. E Amã não queria o contrário, além de destruir a Mardoqueu, porque ele era tio da Ester, tinha se declarado judeu, então ele criou essa lei para que as pessoas se prostrassem. Todos que não se prostrassem poderiam, então, sofrer uma penalidade. A história nos conta, se você ler o livro todo ali de Ester, você vai ver que Amã queria ser o mais poderoso no reino junto ao rei. Tanto que ele consegue coisas incríveis. Ele estava se achando ali a última Coca-Cola do deserto. Amém? Como dizem por aí, a última bolachinha do pacote. Ele era o cara. E o rei estava tratando bem ele estava bem lá na posição. Aí ele chega na casa dele, mulher, olha, tô assim com o rei. O cara, o chapa, ó, mora aqui ele, ó, é nós, estamos juntos. Mas Mardoqueu era contra. Mardoqueu não se prostrava. Aí acontece dentro dessa história que o rei descobre que Mardoqueu fez um ato de bravura dentro do palácio. Tendo que duas pessoas iam aprontar alguma coisa, Mardoqueu conseguiu descobrir, contou, e essas pessoas foram punidas e o rei não foi morto, o rei não sofreu o que aconteceria. E o rei não sabia disso. Aí o rei soube. Aí ele pega e fala: vamos fazer alguma coisa. Aí pergunta para Amã: Amã, o que nós faríamos para honrar alguém que honrou ao rei? Mardoqueu: é eu. É comigo o negócio aqui, é euzinho. Não ia pensar isso? Ele estava bem na fita, bonitão no pedaço. O rei fala para ele: cara, vem cá. Tem um cabra bom aqui, eu quero exaltar esse cara, eu quero deixar ele top. O que a gente pode fazer? Pô, ele pensou no melhor. O quê? Para honrar alguém que honrou ao rei, veste ele com as melhores roupas do rei. Põe ele montado no cavalo do rei. E alguém, um dos príncipes, vai transitar segurando esse cavalo pela praça e dizendo: esse cara honrou o rei. Esse cara é o cara. Amém até aqui? Aí o que o rei pega e fala para ele? Show de bola, mano. Gostei da ideia. Faz o seguinte,
pega a melhor roupa minha, pega o melhor cavalo que eu tenho, vai lá e veste Mardoqueu. Vocês já imaginaram como é que o cara ficou? Ele já estava furioso com Mardoqueu, porque não se prostrava para ele. E o rei pede uma atitude dessa para ele. Mas ele vai e faz. Nisso, a regra que Mardoqueu, que o Amã tinha determinado, é que seriam mortos todos os judeus. Aí Mardoqueu está sabendo disso. Mardoqueu se veste de saco, vai para a porta do palácio, mas só que o rei não receberia pessoas em vestimentas rudimentares. O rei era um rei, ele era extremamente poderoso, ele era um rei extremamente complexo, vamos dizer assim. Ele não receberia alguém daquele jeito. A Esther fica sabendo disso, manda um eunuco descer, conversar com Mardoqueu. Mardoqueu conta a história para o eunuco vai, conta para ela. Ela pega, para a gente encurtar a nossa história, ela fala para ele, olha, pega todo o povo da cidade que você tem lá, jejuem por 3 dias, que eu vou fazer a mesma coisa aqui no palácio, e vou tentar uma audiência com o rei para explicar a situação. Nisso, Assuero já tinha determinado que o Amã andasse com o Mordecai, ou Mardoqueu, no cavalo na praça, anunciando que ele era o cara que tinha honrado o rei. Mardoqueu volta para casa, e eles fazem o jejum. E aí Esther se veste, diz a palavra que ela se veste muito lindamente, e vai para os jardins do palácio. E o rei a vê e a chama, e ela fala, né? Ele fala, o que você quiser. Pede o que você quiser e eu te dou até metade do reino. Ela fala, olha, eu quero que se eu tiver direito nessa honra de estar contigo, aquela coisa toda, eu quero fazer um banquete e quero que a mãe esteja junto. Nessas alturas do campeonato, Amã já tinha mandado construir no quintal da casa dele uma forca de 20 e tantos metros de altura para enforcar Mardoqueu. Aí chega o dia, Mardoqueu esperando, Amã todo prosa, olha mulher, vai ter um banquete no palácio, o rei convidou a mim para ir nesse banquete, nesse jantar maravilhoso, majestoso. O rei fazia coisa pequena, né? A última era de 10 mil pessoas, então era um negócio top. E nesse jantar, a rainha Esther fala para o rei, majestade, existe alguém aqui que conspira contra o meu povo, desejando a morte desse povo e tal e tal. O rei fica furioso. Aí, quando ela fala isso, e essa pessoa é Amã, que tem conspirado contra o nosso povo e tal, o rei fica bravo, sai para o jardim. Amã vai pedir pela vida dele para a rainha Esther. O rei volta a ver aquilo e ainda acha que o cara estava assediando a mulher dele. Ficou mais furioso ainda. Aí um dos eunucos diz ao rei, ele fez uma forca no quintal da casa dele para enforcar Mardoqueu. Aí o rei fala, então faz o seguinte, vamos e matem-no na forca que ele construiu. Então Amã é morto por aquilo que ele desejava fazer pela vida do outro. Estão acompanhando a história comigo? Amém até aqui? E é óbvio que o rei exaltou Mardoqueu, o colocou como conselheiro, como príncipe ali no palácio. E a história que nós já conhecemos, maravilhosa, de Esther, que reinou e conseguiu salvar a vida do povo por uma atitude que ela pensou por 3 dias jejuando e orando junto com o povo. Então nós vemos que jejum e oração funcionam, amém? Então nós vemos que o jejum e a oração têm efeito nas nossas vidas. Onde eu quero entrar agora? Posso começar a pregar? Posso mandar uma? Você está se curvando para quem? Que silêncio, hein? Para quem nós temos nos curvado? Quantos Amãs estão surgindo em nossas vidas tentando destruir a nossa caminhada com Deus? Porque nós somos o povo escolhido, amém?
O que que a letra da música diz mesmo, Melissa? Incomparável são suas. Para quem? Para quem? Para quem? Incomparáveis são suas promessas para mim. Amém? Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Que nós temos promessas, que o Senhor irá cumpri-las. Quem acredita? Toma posse. Ainda bem que eu tenho umas 4, 5 crentes aqui, eu consegui entender. Toma posse das promessas que Deus tem para a sua vida, meu querido. Toma posse. Ele tem para você o melhor. Quando ele tira o povo do Egito, ele diz que o povo vai para onde? Para a terra que mana. Mana o quê? Fartura, prosperidade, doce. Amém? Ele não tem para você amargura. Ele não tem para você miséria. Ele não tem para a sua vida pequenas coisas. Ele tem para você o melhor. Amém? O melhor. O melhor de Deus sempre está por vir em nossas vidas. Quem acredita nisso, dá um glória. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso, eu quis começar dizendo, preciso de ti. Amém? Preciso de ti. Por quê? Porque incomparáveis são as tuas promessas para mim. Ou seja, quantos planos, quantos sonhos nós temos, e que às vezes são podados, cortados, destruídos por um amã, por alguém que não quer ver você crescer. Porém, para o Deus que você serve, nada é impossível. Amém? Por quê? Porque para esse Deus você vai se prostrar. Para esse Deus. Não há outro. Para nenhum outro. Mas se você se prostra para esse Deus, incomparáveis são as tuas promessas para você. Quem recebe, dá um aplauso para Jesus. Qual o Deus que você serve? Qual é o Deus que você serve? É um Deus pequeno? É um Deus, ele faz coisas, mas faz pouca coisa. Porque eu sirvo um Deus monstruoso, um Deus enorme, imenso, imensurável, sem medidas, não dá para medir largura, altura, profundidade. O que a palavra diz? Para onde eu vou ir? Para onde eu irei? Como é que eu vou me esconder de ti, Senhor? Se eu for ao mais alto monte, tu lá estás. Se eu descer na mais profunda, tu está lá. Para onde eu vou? Eu já contei uma vez, e eu gosto de lembrar de quando nós tínhamos a célula, e o rapaz fumava escondido, mas eu falei para ele, mas Deus vê, Deus está vendo, cara, você tem que tomar uma posição. Tome tua posição. Não tem jeito de ver, porque mas como assim não tem? Não, eu fumo dentro do guarda-roupa. Eu entro, fecho a porta, fumo. Falei, entendi. A fraqueza de Deus é guarda-roupa de madeira. Quem sabe a fraqueza do Superman? Além da criptonita, o que ele não consegue ver? Através do que ele não consegue ver? Nossa, não tem nenhum HQ aqui, hein? Chumbo. O Superman, com aquela visão de raio-x dele, não consegue ver através do chumbo. E Deus não consegue ver através de guarda-roupa de madeira. Está entendendo? Então, se você se esconder no guarda-roupa, Deus não vai estar te vendo. Misericórdia. Misericórdia. Você sabe o que a palavra diz? Tu me conheces e tu me sondas.
Sabes o meu assentar e o meu... Se nós continuarmos lendo este salmo, tem um momento que ele diz assim: ainda como substância informe tu me conheces, e me chamavas pelo nome. Como é que Deus não vai saber o que se passa na sua cabeça e o que vai acontecer? É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos. É o Deus que tem propósito para todas as coisas em nossas vidas. Amém? Lembram do irmão José Fernando? Há um propósito, há um tempo para tudo. Há o tempo de chorar e o tempo de sorrir. O tempo de plantar e o tempo de colher. Amém? Então existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Quantos aqui estão preparados para ouvir uma novidade que eu vou contar? Amém? Posso mandar uma? Essa é simples. Jesus está voltando. Amém? Não gostei. Amém? Ah. Mas ele precisa que você divulgue o reino. Ah, tem uns dois topados aqui, hein? Ele deseja que você divulgue o reino. A palavra é muito clara. Ide por todo o mundo e pregai o quê? Esse é o propósito para a sua vida, meu querido. Amém? Amém? O nosso propósito é divulgar o evangelho do reino de Jesus. Ah, mas eu tenho ajudado. Amém? Eu tenho colaborado. Amém? Mas você tem que divulgar o reino. Você tem que propagar o reino. O propósito que nós temos como crentes aqui na terra é divulgar o evangelho de Jesus. Anunciar as boas obras, as boas novas e o que ele tem de salvação para a vida dos pecadores, das pessoas que estão perdidas. Ou tem Amã destruindo os teus sonhos, os teus projetos e os teus trabalhos e os teus desejos, até a pregação do evangelho. Estamos nos acomodando, nos prostrando a quem? Quem tem dominado a minha vida? Amém, amados? Assistir um filme eu também gosto. Nem temos mais Netflix, né, amor? Mas eu gosto de um filminho, um telecine, um não sei o quê, isso, aquilo. Eu gosto, mas estar na casa de Deus é importante. Pregar o evangelho é importante. Divulgar o que Jesus fez é importante. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Propagar o evangelho do reino. Agora vamos lá. Se você não está se curvando aos Amãs aí fora, mas tem tomado sua posição, você tem tomado a sua posição. Vamos supor que você tenha tomado a sua posição em lutar pelo seu casamento, em buscar a Deus e colocar Deus no teu casamento, colocar Deus na tua vida conjugal, colocar Deus na tua vida financeira, colocar Deus na educação dos teus filhos, colocar Deus no seu trabalho, na sua escola. Amém? Tem alguma coisa que está impedindo isso de acontecer? Tem algum Amã bloqueando você de se curvar para Deus e querendo que você se curve para outro? O que nós vemos é que quando nós tomamos uma atitude dessa, quando nós decidimos na nossa vida que nós vamos viver o evangelho, que nós vamos trabalhar com Jesus, que nós vamos trabalhar para o Senhor, que nós vamos levar a palavra dele para fora, o que que nós sentimos? Um peso. É verdade ou é mentira? Um peso. Parece que nós estamos sendo esmagados. Não é verdade?
quando você toma posição, o teu inimigo fará de tudo para que você se sinta cansado, para que você se sinta ali oprimido, amassando você, torcendo você, espremendo você, para que você desista do seu propósito. Mas quem lembra da pregação da figueira? Olha, da oliveira. Eu lembro, eu estava aqui. Quem lembra? O que acontece com a azeitona? Ela precisa ser o quê? Ser o quê? Amassada, prensada, exprimida. Amém? Então, se você está tomando a posição de lutar pela tua vida conjugal, se você está tomando uma posição com Deus de lutar pela tua vida financeira, se você está lutando pela tua vida com seus filhos, com o seu trabalho, se você tem colocado Deus à frente e parece que você está sendo exprimido, amassado, dá glória a Deus. Porque a azeitona, quando ela é espremida, ela libera o quê? Azeite. E esse azeite, ele é usado para adoração. O primeiro azeite, lembra? A primeira moedura, a primeira espremida do azeite era tirado para adoração. Ele acendia as lâmpadas do tabernáculo, do templo. As lamparinas eram acesas 24 horas por dia com esse azeite. O azeite que era espremido da adoração. Se espremer de novo, o segundo azeite, ele era usado para alimentação. O terceiro azeite, ele era usado para fazer... Meu Deus, esqueci. O quarto azeite fazia o sabão, que era usado para limpeza. Então, quando você está sendo espremido, quando você está sendo moído, você está sendo usado por Deus para extrair de você alguma coisa boa, que vai ser usado para um momento na igreja, um momento legal, um momento de adoração, um momento de que você vai sair para alimentação, para ajudar as pessoas, para ajudar os carentes, para ajudar as pessoas a fazer a limpeza da vida através da palavra. Que palavra? As boas novas do Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho, você tem que ir para fora, você tem que lutar, você tem que sair disso. Iluminação. O terceiro azeite era usado para iluminação. Você tem que ser usado nas mãos de Deus. Quando nós nos deixamos ser usados por Deus, todas as demais coisas começaram a acontecer em nossas vidas. Nós estamos vendo o testemunho do irmão José Fernando. Ele sempre vem, faz a palavra de oferta e dá o testemunho. Não tem faltado o trabalho para ele. Nós temos o testemunho do Kaique, que já trocou de um emprego para um outro melhor ainda. Por quê? Princípios. Casa de adoração, estar ao tempo prostrado a Deus, cumprindo os princípios que a palavra tem, e as promessas sem medidas começam a chegar. E as bênçãos sem medidas começam a ser derramadas. E todas as demais coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Amém? Mas nós estamos nos prostrando para quem? Não se prostre para qualquer atitude diferente que seja adoração a Deus. Nenhum Amã poderá destruir seus planos, amém? Lembre-se que você tem Esther, que você tem Mardoqueu que está trabalhando a seu favor. O Senhor tem incomparáveis promessas para suas vidas. A palavra nos diz isso, e Deus não deixará de cumprir. Deus não deixará de cumprir na tua vida. Mas você tem que decidir. Você tem que decidir. Você tem que tomar a sua posição. Você tem que tomar a sua posição. Eu não posso te obrigar a adorar a Deus. Eu não posso te obrigar a vir na igreja. Eu não posso fazer com que você
queira pregar o evangelho, sair pelas ruas falando desse Deus maravilhoso. Isso você tem que viver, isso você tem que desejar. Quem será que está tentando destruir seus planos? Hoje é o dia, hoje é a hora de você mudar de vida. Hoje é o dia, hoje é a hora de você começar a se prostrar para o Deus verdadeiro. Deixar que as coisas erradas que estão lá fora não te atrapalhem mais. Mas a partir de hoje, começar a adoração ao Deus verdadeiro. Prostrar-se a esse Deus que tem as melhores promessas para a sua vida. Esse Deus, Ele vai fazer mudança. Ele vai fazer com que você cresça espiritualmente, financeiramente, amorosamente, conjugalmente, paternalmente, profissionalmente. Eu só tenho que adorá-lo. E nós cantamos, preciso de ti. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não vale a pena existir. Por quê? Todas as vezes que eu me afasto de Deus, eu começo a perder a comunhão e a intimidade com Deus, e fatalmente o pecado pode começar a entrar na minha vida. Ah, não, eu sou tremendo. Não é, meu querido. Não é, não é. Se nós estivermos afastados de Deus, nós seremos amigos do mundo, nós cairemos às tentações e nós pecaremos. A única forma que nós temos de sobreviver, mesmo, mas é sobreviver e lutando, é estando com Deus. Estando com Deus. E a palavra, ela é clara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, o que nós temos que entender? Que a partir de hoje, eu vou sair daqui com uma nova mentalidade. Eu vou sair daqui com um novo pensamento. Eu vou prostrar somente a Deus. Eu vou me prostrar somente para o Deus maravilhoso que eu tenho. E com esse Deus maravilhoso, todas as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Porque através dele, através do amor que ele tem, nada pode mudar a minha forma de crescer e de viver com ele. Como diz o apóstolo Paulo, a tua graça me basta. Já pensou que lindo? A tua graça me basta. Nós vamos vendo, eu convivi muito com isso, e eu queria ter usado hoje o sinal da senha, para que a gente lembrasse que todos esses dias que nós passamos, muitos já foram chamados. Muitos foram chamados. Mas nós, para a glória, honra desse Deus maravilhoso, ainda estamos aqui. Amém? Amém? Nós ainda estamos aqui. Mais uma chance Deus tem nos dado. Mais um dia de vida. Então, meu querido, minha querida, você vai sair por aquela porta hoje e vai lembrar que você tem um propósito na sua vida. Pregar o Evangelho. Jesus deixou isso bem claro. Mateus 16, você vai ver e vai estar escrito lá: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Amém? Está fraquinho, hein? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Amém? É o nosso propósito, é o propósito da nossa vida. Você, Edilon, vai pregar na fábrica. Você vai espalhar o Evangelho lá dentro, o Wilton, no seu trabalho. Quem estuda vai espalhar o Evangelho na sua faculdade, na sua escola, no seu colégio. Lucas vai trabalhar lá na prefeitura, vai espalhar o Evangelho lá na prefeitura. Vai levar o Evangelho para todo quanto é canto que nós podemos levar.
E você ainda tem sorte que você ainda tem lá, ó, o Kaique saiu, mas você ainda tem o Rafael, que também está contigo na mesma fábrica. Um prega de dia, outro pega de noite. E a palavra vai ficar 24 horas por dia rodando naquela fábrica. E quem faz turno vai pregar nesse turno. Você, o Renan, vai espalhar o evangelho lá na Comada. Vai levar o evangelho para aquele povo, para que eles possam conhecer. Ou eles conhecem, mas às vezes estão meio com a visão embaçada. Precisamos esclarecer isso na vida das pessoas, porque Jesus está voltando. E eis que estou à porta e bato. Nós precisamos ouvir o toque dele, porque ele chega com um toque suave. Ele não vai arrombar a porta para entrar, ele vai chegar e bater. Você tem que ouvir a porta, ouvir a batida da porta. O carpinteiro batendo a porta. Ele está batendo. Você tem que prestar atenção, porque ele não é agressivo. Ele não vem destruindo, arrombando e arrebentando. Ele vem de forma delicada, ele vem de forma suave. Como nós temos que ser? Noivas que estão preparadas com o candeeiro aceso e com azeite para acender se precisar, ou com nossa lamparina apagada? Como é que nós temos que estar? Minhas lamparinas estão acesas. Só esperando ele chegar. Qual é o propósito da nossa vida? Vou crescer, vou estudar, vou trabalhar, vou ser alguém, vou ter uma posição, vou ter uma vida segura, vou fazer concurso público, vou trabalhar bem. Amém. Vou ter meu filho vai estudar. Amém. Mas é isso? E a palavra? Entra onde? Você vai crescer, você vai trabalhar, você vai estudar, vai ter um bom emprego, vai ser uma boa pessoa, vai ter uma linda família, vai ter lindos filhos, os seus filhos crescerão na palavra, mas você também trabalhará em cima disso aqui, amém? Os princípios da palavra têm que permanecer, porque é eterna. É o mesmo Deus de ontem, Ele é hoje e será amanhã. Então a palavra diz que você tem que ir e pregar o evangelho. O texto lá diz ide, é imperativo. Ele não está brincando. Ele não está falando, olha, se você puder, vai pregar o evangelho. Quando você tiver um tempo entre um jogo de videogame, outra coisa que você faça diferente, prega o evangelho. Não, não. Ele disse, ide pregar o evangelho. Ah, eu gosto de bater um futebol. Amém. Vai jogar futebol com seus amigos. Prega a palavra para eles e joga a bola. Ah, eu gosto de passear de bicicleta. Amém. Vai pedalar e fala do evangelho para essa galera. Vai fazer a diferença onde você vive. Sai do saleiro. Comece a usar o que você tem de recurso para pregar o evangelho. Pois Jesus está voltando. E depois não terá como você dizer, nossa, eu não tive tempo. Teve muito tempo, mas não fez. E quando ele falar, afasta-te de mim, vai ser triste. Então hoje, você vai tomar a sua posição. Você vai pensar sério. Para quem que eu vou me curvar? Para quem que eu vou ficar me curvando? Ao único Deus que é digno. Ao único Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Precisamos dele nas nossas vidas. Precisamos dele nas nossas vidas. Não existe outra forma de você fazer diferente. Você tem que colocar Deus na sua vida. Não se prostre a ninguém diferente do que esse Deus maravilhoso. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que estava com a Mardoqueu. É o mesmo Deus que estava com Isaac, com Jacó, com Abraão, com Moisés. É o mesmo Deus hoje.
É o mesmo Deus que faz a diferença nas nossas vidas hoje. E muitos de vocês têm visto Ele agir de forma sobrenatural. Nós temos recebido as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas, por pequenos princípios que temos cumprido com Ele. Por que vai ser diferente se nós nos dedicarmos ainda mais? Quanto mais você se dedicar a Deus, mais Deus vai dedicar a você. Quanto mais você se aproxima dEle, mais Ele vai estar com você. Já pensou a tua sombra curando? Que maravilha que será isso? É só você se apegar a Deus. É só você se achegar a Deus. Amém? É isso que nós temos para essa noite. Para quem você vai começar a prostrar? Para quem você vai começar a adorar? Quem você vai fazer adoração? É esse Deus que nós servimos. Olha o que diz Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Fitando, olhando, né? Colocando os olhos em Autor e Consumador da nossa, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Então você vai se prostrar somente a esse Deus. A esse Deus que é o autor e o consumador da sua fé, que morreu em seu lugar, que sofreu por você, Victória, que sofreu por você, André, por você, Fabiano. Ele morreu na cruz por nós, por nossas vidas, derramou seu sangue precioso para nos resgatar das mãos de Satanás, para que pudéssemos estar aqui hoje, sem véu, adorando diretamente a esse Deus, amém? É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós servimos. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor,
Levanta. Levanta agora e comece a adorar. Agora você vai abrir tua boca e vai falar com Deus. Preciso de Ti, papai. Preciso do Senhor na minha vida. É a Ti, Senhor, que eu devo toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Clame a esse Deus. A palavra diz que quando você clama, Ele se inclina e ouve o seu clamor. Aleluia! Comece a clamar. Sabe os pensamentos que Ele tem sobre as nossas vidas. A palavra nos diz que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, pensamentos de amor, pensamentos que nos farão prosperar. Por isso nós precisamos de Deus, nós precisamos de Deus, nós precisamos dEle em nossas vidas. Ah, Senhor, vem continuar morando em nossos corações, papai. Nunca afaste de nós o teu Espírito, meu Deus. Oh, papai, muito obrigado, meu Senhor, porque tu és maravilhoso e o Senhor está conosco. Nós podemos sentir o Senhor a cada dia em nossas vidas, Pai.
com teu amor, com tua bondade e com tua misericórdia infinita, Pai. Tu vem fazendo a diferença em nosso viver. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo fôlego de vida que temos a cada dia, meu Pai. Continua conosco, Senhor. Continua, Senhor, tratando em nossos corações de forma sobrenatural que o Senhor tem feito. Continua fazendo morada, Pai, para que possamos sair daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito, Senhor, e que possamos transbordar isso por onde nós passarmos, Pai. Que nós possamos passar, Senhor, e levar, Senhor, da Tua paz, da Tua bondade, do Teu amor, pelos lugares em que estivermos caminhando, meu Deus. Preciso de Ti em minha vida, Pai, para que tudo isso possa acontecer, meu Deus. Continua, Senhor, habitando em nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, fazendo a diferença no meu andar, no meu caminhar, no meu vestir, no meu falar, no meu modo de me comportar, Pai, para que eu possa ser exemplo por onde eu estiver, Pai, que eu seja sempre o modelo, Pai, o modelo de Jesus, Pai, que eu seja sempre assim, meu Deus, na vida de qualquer outra pessoa. Usa, Senhor, das nossas vidas para trazermos outras para Jesus, Pai, que as pessoas possam ver o Senhor em nós, Pai, e desejar ter esse amor, Senhor, desejar ter essa paz que o Senhor nos dá abundantemente. Preciso de Ti, meu Pai. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Pai amado, Pai querido, nós Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor deu de estarmos aqui mais uma vez. Por isso pedimos a Ti, Senhor, que esteja conosco agora no decorrer desta semana. Pedimos a Ti, Senhor, que nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. Que o Senhor esteja, Senhor, em cada cantinho das nossas casas. Que o Senhor esteja lá com os nossos filhos, com os nossos familiares. Que o Senhor esteja na casa de quem está nos assistindo agora, Pai, entrando, Senhor, com providências. Que o Senhor esteja fazendo o sobrenatural nas vidas que estão buscando a Ti. Obrigado, Papai, porque o Senhor é maravilhoso e nos deu essa chance de estarmos aqui para trazer a Ti uma adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração como um cheiro suave, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Esteja conosco, Senhor, no decorrer da semana, e que as Tuas bênçãos, Senhor, estejam cada dia mais sendo derramadas em nossas vidas, Pai. Faça a presença em tudo aquilo que estivermos, Pai. Que o Senhor esteja agindo e não nós. Que o Senhor fará o que nós falaremos, Pai. O Senhor trará aos nossos corações aquilo que devemos fazer, para que possamos, Senhor, só exaltar a Ti. Obrigado por tudo isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quinta-feira, mais um culto aqui às 19h30. Amém? Segunda-feira, amanhã, é adoração e intercessão aqui na igreja. Amém? O que é que tem amanhã? Intercessão. Amém. Estará aqui o presbíteros, né? José Fernando, Clemilda, a Maria tem vindo, o Evair tem vindo, tem mais pessoas que já estão vindo também, eu não lembro agora aqui. Que o Senhor tem agido e a gente tem ouvido os testemunhos das pessoas que estão vindo clamar a Deus aqui. Amém? Ok, então segunda-feira é intercessão, na quinta nosso culto, sábado, célula dos adolescentes, aquela bênção que está acontecendo todo sábado. Quem tem visto aí nas redes, está observando como está sendo maravilhoso o tratar de Deus do coração desses adolescentes. Amém? Amém? Então todo sábado às 15 horas
traga seu filho para ele participar dessa célula, para que ele possa aprender mais da palavra e crescer adorando a esse Deus maravilhoso. Amém? O canal? Amados, vocês que estão nos assistindo, vocês que estão vendo, dá o seu like, isso é importante para o crescimento da gente, o crescimento do canal, para que possamos divulgar ainda mais a palavra do Senhor, através dessa coisa maravilhosa que é a internet, amém? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe ali o seu joinha, compartilhe, comente, isso tudo é importante para a gente. Lá você vai ver que nós temos Semear Worship, Semear 180, nós temos o Semear Guará. Entra lá, faça essa caridade, compartilhe, distribua a palavra do Senhor. Você já estará evangelizando vidas, disparando esse canal para todos os cantos, amém? Agora receba. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce consolação do nosso Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém, amém e amém.